1895. Esse é o ano que marca o que é considerado o início do cinema como o conhecemos, quando na França, os irmãos Lumière apresentaram seu cinematógrafo, uma câmera que registrava e também projetava imagens em movimento. Agora pense no seguinte: em 1895, o cinematógrafo surge na França e em 1897 ele já estava sendo apresentado aqui em Campinas, no antigo Teatro São Carlos. Esse evento foi o ponto de partida para levar parte da comunidade campineira a se inspirar e se dedicar à prática do cinema. Hoje iremos contar como Campinas se relacionou com a produção de filmes e como o Museu da Imagem e do Som e outras organizações mantêm essa memória viva. Falando em memória, a Semana Amilar Alves de 2025 teve como tema preservar um futuro, destacando a importância da história e da preservação do audiovisual em Campinas. Nós estivemos presentes na abertura sediada pelo MIS e conversamos sobre a importância do evento. A Semana Amilar Alves é um evento criado, pela Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, que é um coletivo de profissionais do cinema, diretores, produtores, roteiristas, realizadores no geral, que entendem que é fundamental a gente preservar a história do nosso cinema. E por que isso? Porque sem conhecer a história, a gente não consegue entender o presente, a gente consegue entender por que a gente está vivendo, as limitações e as potencialidades do presente e, consequentemente, a gente também não consegue construir um futuro ainda melhor, e com certeza mais digno para os profissionais que aqui trabalham. A Semana Amilar Alves leva esse nome em função do Amilar Alves, que foi um dramaturgo importante aqui em Campinas, que lá em 1923 realizou o primeiro longa-metragem de ficção da cidade. Foi um dos primeiros longas do país, inclusive, e inaugurou ali um momento muito rico de produção de cinema em Campinas. Campinas passou a ser conhecida ali como uma possível Hollywood brasileira nessa época. E atraiu interessados de fora do país, inclusive, que vieram para cá realizar seus filmes também. Foram realizados 5 longas-metragens nesses anos 20, e a partir daí Campinas nunca mais parou de fazer cinema. E é por isso, então, em homenagem a esse pioneiro do cinema, que a Semana Amilar Alves recebe esse nome. Como era essa produção de cinema nos anos 20? Basicamente ela era muito artesanal, porque você, primeiro, o conhecimento ele não chegava da maneira que é hoje, pela internet, então tudo que se chegava demorava muito tempo. Então tem que pensar, se você está fazendo rolos de filmes para fazer a distribuição, isso era distribuído por trem. Então, basicamente, você depositava confiança em alguém que tinha que levar o rolo de cinema até outra cidade. Então, assim, tudo era muito... E, assim, mesmo que o Brasil não tenha desenvolvido uma grande indústria de cinema, naquela época era mais precária ainda, Então, tudo era feito de uma maneira muito artesanal, com uma prática coletiva muito grande. Então, os atores, eles aparecem em vários filmes, os diretores também, O Felipe Ris, por exemplo, ele dirigiu e participou de todos os filmes do período, assim como Tomás de Túlio. Então você tem essa característica, de uma arte muito incipiente, que nem era arte, nem era considerada ainda validada, Era mais como uma coisa fabril, era uma diversão, um entretenimento de rua, Porque o cinema era bem popular na época. Então essa produção ela nasce nesse contexto, E muito ligada a uma tradição de teatro, Tanto que o Amilar Alves ele era um dramaturgo e ele que foi o diretor do primeiro filme do João da Mata. E também para celebrar toda essa história, o MIS apresenta a exposição comemorativa 100 anos de cinema em Campinas. Aqui, o público pode ter contato com essa trajetória e com as figuras e acontecimentos marcantes da produção cinematográfica da cidade. Ela é composta por 13 painéis informativos, 4 instalações interativas e a Cine Fênix, apelidada de menor sala de cinema de Campinas. 100 anos não é uma coisa fácil de se contar, Não são poucos textos, poucas imagens, então é uma pesquisa muito grande que o CTAV fez.
E também tem uma publicação que é paralela a essa exposição, né, que é para você se aprofundar. Então, em todos os painéis a gente tem QR Codes em que você pode se aprofundar na história. A linha do tempo, ela tem alguns marcos, mas também existe uma história mais aprofundada nesse livreto, né, que você pode consultar nos QR Codes. Então, para a gente chegou aqui, era uma sala que estava fazia algum tempo já. É uma curiosidade, porque chama Imagens de um Sonho, e aqui nessa sala a gente fez as primeiras edições da mostra. Aqui era a sala de cinema do MIS, quando a gente começou com a mostra. Então, eu vivi essa transformação da sala Imagens de um Sonho, que era uma sala de exibição, para essa sala para falar dos 100 anos de cinema. Então, foi uma experiência de transformação do espaço, né? A gente pegar, entender o que a gente tinha que contar, que história era essa, utilizar alguns dos equipamentos que estavam aqui quase descartados para fazer um totem, que a gente falasse um pouco dessa história oral e trouxesse um pouco das pessoas, das personalidades aqui da cidade para falar a importância do cinema em Campinas. Fizemos um microcineminha, que é o Cine Fênix, que tem 3 lugares, e eu fui uma das curadoras, né, junto com o Diego Ruiz de Aquino, selecionar filmes que dão ali quase 4 horas de curtas-metragens desses 100 anos de cinema. Então, foi uma experiência que uniu meu tempo de mostra, né, a quantidade de curtas e produtores, e o que eu conheço do cinema nesses últimos 20 anos trabalhando com a mostra, e trazer para somar aqui junto com essa pesquisa que o CTAV já estava fazendo. Então, a gente criou algo que acredito que vale muito a pena, assim, para a gente entender a vocação cinematográfica de Campinas. Nesse sentido, por exemplo, onde a gente está aqui, né, que é uma exposição sobre os 100 anos do cinema, né, é algo que a CTAV também organizou em função do centenário que ocorreu há 2 anos atrás, né, mas a exposição só foi inaugurada agora, né, coincidindo aí com 50 anos do MIS, e aqui a gente consegue dar acesso à população a essa história, né, de uma maneira lúdica, né, porque as pessoas precisam conhecer essa história. E o espaço, é importante que ele tenha esses chamarizes, né? Porque, como você bem disse, ele fica bem no centro. Eu falo assim, mas as pessoas perguntam, mas aonde fica? Eu falo, ali atrás dos Correios. Ah, eu já vi, é um prédio antigo, exatamente, né? É um museu lindo, né? Uma estrutura super legal, mas que as pessoas precisam conhecer, precisam vir aqui ocupar. Temos outras exposições muito interessantes aqui, atividades que estão acontecendo aqui toda semana. Então, é um lugar muito legal de visitar, de trazer a família. É muito, muito bacana. Quando revisitamos a história do nosso cinema, não podemos esquecer que ele vai além das imagens captadas pelas câmeras. Ele também passa pela animação. E em Campinas, o Núcleo de Cinema de Animação é referência na área e também está completando 50 anos em 2025. E, inclusive, comemorou esse marco com uma exposição própria. Essa exposição, esse encontro, são documentos importantes para o futuro, né? Para que as pessoas que estão lá se motivando, estão começando a fazer qualquer trabalho artístico, possam ter contato com os que já passaram. Ver toda essa história, né, exposta aqui pra gente, a gente tem várias fotos, né, desenhos que eles fizeram de 50 anos atrás, tipo, preservados até hoje. Então, eu acho muito incrível poder ver essa história de Campinas, né, aqui no CCLA, e também os filmes, né, que estão sendo expostos, e o trabalho deles com as crianças. Tudo muito incrível, eu gostei muito de participar, foi bem bom. O Cinema Campineiro, em 2023, fez 100 anos, né? A partir de João da Mata, com o Djamilar Alves fazendo João da Mata, né? Desses 100 anos, 50 o núcleo participa, né? Então o núcleo nasce quando o Cinema Campineiro tinha 50 anos, né? E o núcleo sempre teve esse fincado a produção aqui em Campinas, mas sempre trabalhando fora também, sabe, no Brasil todo, em outros países, né? Então eu acho que o núcleo tem também esse canal também de levar a cidade para vários lugares, a nossa cultura campineira. E outra coisa também, a gente trabalha muito a cultura campineira, né? Se for ver na nossa filmografia, tem vários filmes com tema que Carlos Gomes é o tema, que artistas da cidade, que a história da cidade é tema, né? Então a gente o núcleo se funde com a história da cidade e a cultura da cidade, né? Campinas ainda é uma cidade que respira cinema, que se mantém ativa tanto para receber e acolher as produções que aqui querem se instalar, quanto para guardar a memória e honrar o legado daqueles que nos fizeram chegar até aqui. E você pode fazer parte disso, prestigiando o cinema brasileiro, conhecendo mais sobre o cinema de Campinas e, claro, visitando o Museu da Imagem e do Som. Aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e acesse as redes sociais do museu.
Eu convido você a fazer parte dessa história. Vamos juntos? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.